É do Brasil! Ramondino, campeão do Mr. Olympia 2025 na categoria Classic Physique. Finalmente, né? Até que enfim vem o título para o Brasil. Nunca na história, nenhum homem na história do Olympia nunca ganhou em nenhuma categoria nenhum título do Mr. Olympia. Então foi a primeira vez que isso ocorreu e isso é uma alegria imensa para todos nós brasileiros. Demorou para sair, né? Após décadas de Mr. Olympia e devemos comemorar o máximo possível porque realmente, olha, foi difícil, mas apesar das grandes dificuldades, o Ramondino trouxe o caneco, ou melhor dizendo, o troféu e a medalha gigante, dourada, para o nosso amado país. No Olímpia já haviam tido várias ganhadoras brasileiras, né, atletas brasileiras. Um total de 8, sendo que nesse evento 2 foram campeãs. Então, teve 6 que haviam sido campeões até o evento anterior e mais 2 nesse ano, totalizando aí 8 campeãs, né? E agora mais o Ramondino, como o único homem brasileiro a ganhar, temos um total de 9 atletas brasileiros a ganhar primeiro lugar nas categorias do Olímpia, né? Então realmente foi sensacional. E o legal é que isso aconteceu, né? No país Estados Unidos, Las Vegas, então tem um gostinho muito legal, né? Lógico, se esse evento tivesse sido realizado no Brasil, seria ainda mais incrível, né? Mas olha só, ganhar nos Estados Unidos dos americanos, né? Porque até então os Estados Unidos eles estão em primeiro lugar no fisiculturismo mundial. Mas quem vem na sequência em segundo lugar? O Brasil. Então isso é uma grande glória pra gente, apesar de os Estados Unidos liderar assim, bonito, né? Eles estão bem na frente da gente, mas estar em segundo lugar é um orgulho muito grande. Pessoal, fiquei tão assim feliz e emocionado, né, que até esqueci de me apresentar, né? Muitos de vocês não me conhecem. Então vamos lá. Eu sou Dan Torres, especialista em hipertrofia, biomecânica e cinesiologia e ajudo as pessoas há mais de 25 anos a conquistarem os seus objetivos de forma eficaz. E seja bem-vindo ao canal Dan Champions. E para quem não conhece muito bem esse campeonato, o Olímpia é considerado a Copa do Mundo do fisiculturismo. Então daí vocês conseguem ver a grandíssima importância, né, para quem gosta desse esporte, para quem pratica musculação, acompanha os atletas. Então assim, é realmente sensacional. E para quem não acompanha a trajetória do Ramondino no Olímpia, na categoria Classic Physique, então foi assim, em 2022 e 2023 ele foi vice-campeão. Quase leva, né? Ficou em segundo lugar. Já em 2024, no ano passado, ele ficou em quarto lugar. Uma outra coisa que é importante vocês saberem, né, para quem não sabe, a categoria Classic Physique é a categoria mais importante do Olímpia, né? Então só perde para a categoria Open. Open são atletas, né, gigantes, muitos deles sobem a um palco com 120, 130 quilos e ainda por cima definido. Então a categoria Open é a principal. Na verdade, o Mr. Olympia, antigamente só existia a categoria Open, não existiam as outras categorias, tá? Era somente a Open. E aí, após muitos anos, né, algumas décadas na verdade, eles foram criando mais categorias, né, para ficar mais diversificado, para atrair mais pessoas. Então todas as categorias têm suas particularidades, né? Então não necessariamente existe uma categoria melhor, tá? Mas é claro, a grandíssima maioria, né, acompanha mais e se interessa mais pela categoria Open, categoria pela qual, né, nós temos nosso grandíssimo, ilustríssimo Arnold Schwarzenegger, Ronnie Coleman, entre vários outros atletas muito famosos desde quando a competição foi criada. Bom, Ramondino, além de ganhar o troféu e a medalha dourada gigante, ele também ganhou uma premiação de $100 mil, que equivale mais ou menos a R$550 mil. Então, um baita de um dinheiro, né, pessoal? Bom, vamos às colocações, tá? Anotei aqui, além, né, do Ramondino, né, que foi campeão, nós temos em segundo lugar o Mike Sommerfeld, que é alemão. Em terceiro temos o Rumph Diesel, norte-americano. Em quarto, Josema Munoz, espanhol.
E em quinto lugar, o Neil Darwin, que é do Reino Unido. Então esses foram os 5 primeiros, tá? Não vou falar todos os demais, tá? Para o vídeo não ficar mais longo, mas os 5 primeiros, né, são os principais, né? São as principais colocações. Uma coisa bem legal nesse Olímpia é que teve recorde de participantes, né, atletas brasileiros. Foram um total de 49, quase 50. Então isso é bem legal, demonstra que o Brasil cada vez mais vem subindo, né, a sua participação, o ranking de modo geral, estando atrás, conforme eu falei, dos Estados Unidos. E um outro dado super interessante e incrível, que o grandíssimo, maravilhoso treinador Fabrício Pachulok levou 2 títulos como treinador esse ano. E um deles, é claro, como treinador do Ramondino. E uma outra coisa bem interessante, bem legal, e no mínimo, pitoresco eu diria, né? O Trek, antes mesmo do Ramon ser campeão, ele havia prometido, né? Falou, ó, se o Ramon for campeão, eu vou mandar fazer uma estátua dele lá no Acre, na capital Rio Branco. Então, promessa, essa promessa vai ser cumprida. Então, o Trek vai, ano que vem, acredito, né? Com certeza ano que vem, vai mandar fazer uma estátua do Ramondino. Então, para quem for conhecer a capital Rio Branco, né, capital do Acre, terá o grande orgulho de ver uma estátua do fisiculturista Ramondino. E isso será muito, muito legal, muito fascinante para todos nós brasileiros. Muito bem, algumas pessoas, né, sempre tem pessoas que criticam muito mais do que elogiam, né? E tem umas até piores que isso, que só criticam, né? Muitas pessoas vão falar, mas o Ramondino só ganhou porque o Siban se aposentou, logo o Ramondino não competiu com o Siban, pois se ele tivesse competido, ele iria ficar em segundo lugar, ou terceiro, enfim, né? Pessoal, primeiramente não dá para saber, tá? Porque o físico do Ramondino evoluiu muito, né? Principalmente, né, do último Olímpia 2024 para cá, tá? E poderia ocorrer de o Siban não evoluir, né? Ou até mesmo regredir um pouco. Não dá para saber. Mas independente, se seria ou não campeão, isso daí não importa, né? Até mesmo porque no Olímpia tem muitos atletas maravilhosos. Então, o Ramondino não competiu com o Siban, mas competiu com vários outros excepcionais, né? Então, é isso que nós temos que nos atentar, né? Então, não importa se foi campeão, porque talvez sim ou não, quem sabe, né? Se o Siban tivesse competido, o Siban talvez teria ganhado. Mas isso é apenas uma coisa que a gente poderia talvez projetar, né? Não tem como saber. Então, o importante é que devemos dar crédito para o campeão, independente de quais participantes teve, já que sempre, sempre, sempre no Mr. Olímpia tem participantes, né, muito arrojados, né? A disputa ela é bem apertada e dificilmente alguém ganha como primeiro, assim, tendo muito mais qualidades que o segundo tendo muito mais qualidades que o terceiro, então é muito acirrado. Então é um título realmente maravilhoso e para quem acompanha o físico do Ramondino, viu que ele tá realmente, nunca ele teve em condições físicas tão incríveis. Um altíssimo volume muscular, né? Excepcional definição, simetria, proporção, então tudo realmente maravilhoso, uma harmonia, um conjunto, né? Tanto membros inferiores como superiores, de uma forma como ele nunca havia apresentado antes. Então, foi muito justo ele ter sido campeão. Bom, pessoal, e o Ramondino não foi campeão sozinho, tá? Todos nós devemos dar o crédito para 3 pessoas, tá? 2 em especial. Vamos lá. Primeiramente, dar crédito ao Toguro. Parabéns, Toguro. Afinal de contas, Toguro, para quem não sabe, foi o que trouxe o Ramondino para São Paulo, né? Que apresentou ele para as marcas, investiu, enfim. E se eu não me engano, isso ocorreu em 2017, tá? Então, se não fosse o Toguro, talvez iria demorar mais para o Ramondino obter tanto sucesso e ganhar esse Olímpia. Lógico, poderia ter sido outra pessoa, mas não importa. O que importa é que foi o Toguro que trouxe o Ramondino lá do Acre, né? Bem longe aí das capitais brasileiras, né? Como São Paulo, Rio de Janeiro. Então, com certeza, ele teve um papel muito importante na conquista desse título. E, obviamente, né, dar bastante crédito para o Fabrício Pachulok, que é o treinador do Ramondino. Então, assim, para quem acompanha ele atualmente é o maior treinador brasileiro, né? Já treinou diversos atletas, foi campeão
com diversos atletas brasileiros e não precisa nem te falar nada, né? Esse ano, além do Ramondino ter sido campeão, tendo ele como treinador, ele também ganhou mais um título com um outro atleta. E para finalizar, também dar crédito para o Cris Aceto, né? Afinal de contas, ele é o coach, né? Ele cuida da questão nutricional, da questão hormonal, né? Todos esses cuidados com relação ao Ramondino. Então também devemos dar crédito para ele. Parabéns para todos vocês que ajudaram a Ramondino a conquistar esse título tão sonhado que todos nós brasileiros que acompanhamos o fisiculturismo tanto esperávamos. E pessoal, nossa, será sensacional, né? Quando um brasileiro ganhar a categoria Open do Mr. Olympia, que sem dúvida nenhuma é a categoria mais importante, mais admirada pela grande maioria do público de fisiculturismo mundial, né? Seria maravilhoso. Vamos aguardar aí, né? Temos muitos atletas, né, maravilhosos e aos poucos a gente vai cada vez mais buscando posições também nessa categoria. E pessoal, só para vocês terem ideia da diferença da premiação, tá? Então assim, Class Physique, igual eu falei anteriormente, $100 mil. Para quem ganha a categoria Open do Olympia, já atualizado nesse valor de 2025, é $600 mil. Então assim, 6 vezes mais, 600% a mais. Que equivale aí mais ou menos a 3 milhões e 300 mil reais. Então, realmente é uma diferença absurda. E Derek Lunsford foi quem ganhou esse ano, categoria Open. Então, parabéns para ele, né, Derek Lunsford. Bom, e para finalizar, mais duas coisinhas. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e também ative o sininho para você ter conteúdos como este aqui, em que você possa ficar informado e obter o máximo de conhecimento, conquistar o máximo de hipertrofia, chegar nos seus resultados da melhor forma possível, mais rápida e prevenindo lesões. E para finalizar, clica nesse vídeo aqui, ó, que é o vídeo sensacional, é o vídeo que tem mais visualizações, né? Já são um total de mais de 41 mil visualizações. É um vídeo que eu falo sobre 55 dicas para obter o máximo de hipertrofia. E por que eu fiz esse vídeo? Eu via que grandes youtubers faziam, assim, davam 10, 12, no máximo 15 dicas para hipertrofia. Eu falei, nossa, mas é muito pouco, existem muito mais dicas importantíssimas para você obter o máximo de hipertrofia e alta performance. Foi aí que eu tive a ideia de fazer esse vídeo e cheguei no total de 55 dicas, ou seja, todas as dicas que você precisa para obter o máximo de hipertrofia e alta performance. Então, ó, clica nesse vídeo aqui que tá sensacional. Então já sabe, né? Vamos que vamos? Vamos para cima?